fui assunto ao seu. Como é que é, ô, Luciano? Aqui tá rodando aqui. Tá rodando. Não sabe o que é, Ana Kelly? O pastor Luiz Fernando eu conheço, amigão de muito tempo, a gente é parceiro, né, no ministério, embora não sejamos pastores na mesma igreja local, mas assim, somos parceiros há muito tempo, né, Luiz? Quando eu brinco de sacerdote, apóstolo... Está em casa. Oi? Está em casa, Estou em casa. Só que às vezes as pessoas não entendem, eu brinco muito, sabe, nesse sentido assim, eu falo a quarta pessoa da Trindade. Mas você sabe que é bom, né? Descontrai. Eu acho sim, que é importante, Ana, porque eu acho que às vezes o cristão, ele tem uma pecha de sisuda, sabe? Como se for ser cristão, tivesse que ser chato para ser cristão. Andar com a cara fechada, não pode brincar. Imagina. Não, é doido. Não imagino Jesus assim. Não imagino. Eu não creio também, não. Não creio. Eu creio que ele era um homem rude no sentido físico, né? Rústico. Judeu, né? Um judeu, trabalhador braçal, porque ele era um trabalhador braçal, carpinteiro seria, né? Então, talvez ele não fosse, certamente ele não tinha, né, ele tinha calos nas mãos e tudo, uma face muito pegada pelo sol, mas fora isso. Mas ele devia ser um cara muito gentil, assim, muito... Para atrair as crianças, então. exato. Exato. Criança foge de gente mal-humorada, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Coloca aí na tela, produção, a primeira matéria para a gente comentar. Vamos lá, ver o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso Brasil. E está aí a sessão plenária do Senado, né, quando foi eleito o nosso senador e agora presidente Davi. E tem uma fala do Carlos Viana. Vamos ouvir. Que tivemos aqui, consideraram inclusive um dia muito triste para o Senado brasileiro, para a política do nosso país. Mas nós sabemos que sem dificuldade, nós sabemos que sem luta não há uma vitória que possa nos engrandecer. Eu quero lhe dar os parabéns. Você ontem foi corajoso. Você enfrentou décadas e décadas de atraso. Você enfrentou um grupo que não tem escrúpulos, que nunca colocou os interesses do Brasil acima dos interesses partidários. Você teve a coragem ontem de abrir a votação aqui, mesmo sendo questionado, para que nós pudéssemos dizer ao povo brasileiro que nós queríamos a votação aberta. Você é corajoso, Davi. Vieram para você com todas as artimanhas, com espadas e com armas. Você foi para cima deles com a sinceridade, com a transparência e você honrou o seu nome, Davi. Você derrubou mais uma vez na história um grande Golias que dominava e que colocava esse Senado debaixo de uma vergonha nacional. Nós estamos escrevendo agora uma nova história na política brasileira. Venceu o nosso povo e a vontade das ruas. Com muita alegria. Desde as primeiras horas da manhã em que nós conversamos, eu disse para você, tenha força, porque Deus vai nos dar sabedoria e vai nos dar coragem para lutar e para enfrentar. E eu quero dizer para você que estou muito feliz de começar a minha carreira na política, numa luta como essa, que eu considero uma luta muito importante para que o povo possa se sentir novamente representado. A cada um dos senadores e das senadoras que estão aqui, os meus parabéns àqueles que votaram, que se manifestaram, que abriram o seu voto. Nós estamos começando uma nova história na política do Brasil e nós não vamos envergonhar o povo brasileiro. Davi, você tem a missão de escrever uma nova história nessa casa. O Senado vai recuperar o prestígio, vai recuperar o seu papel na política brasileira como o legislativo que nós queremos que o país tenha. E você pode contar comigo, você pode contar com a bancada do PSD para que nós possamos, daqui para frente, escrever um novo futuro na história desse país. Parabéns, que Deus te abençoe grandemente e conte comigo, meu irmão. Senhor presidente. Obrigado. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, eu queria aqui, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores... Aí você imagina o que o Humberto Costa falou. Ele foi um dos 5 que votaram no Renan Calheiros, Humberto Costa, né? Mas é muito interessante o que aconteceu com relação à eleição do senador Davi. Sabe por que o nome dele é Davi? Ana, Luiz? Manda aí. É sério, não é? Você pensa que é brincadeira? Não, é sério.
ele é judeu. É judeu. Ele é judeu. Não é uma... O Davi, porque nós cristãos colocamos às vezes Davi no nome dos nossos filhos, mas ele é Davi porque o pai é judeu, a mãe é judia. Gente, nós temos um presidente do Senado judeu. Você já parou para pensar... O que é isso? O impacto é o paralelo, né, com efeito espiritual para trazer uma concretização na Terra. Uau. Isso é impressionante. É uma novidade, porque a gente sempre teve uma elite que pensava e executava o que ela queria fazer. Entra o sujeito... Ele é um aborto, ele é fora do tempo. Ele entra e eu fiquei assim, impressionado com o equilíbrio dele um dia antes. Sim, o que a Cátia Abreu fez é um absurdo, né, Luiz? Ela roubou a pasta da sessão. E outra coisa, uma deselegância, né? Uma falta de preparo, não é? Já que a maioria abriu o voto, então vão ser assim. A briga pelo voto aberto, desrespeitou a maioria, os seus pares ali, não é? E o impressionante é que o Dias Toffoli, ele dá uma liminar 15 para as 4 da manhã. O que ele estava fazendo de madrugada? Porque é interessante isso, todos aqueles, né, nós que temos algum processo, correndo na justiça, primeira, segunda, né, alguns chegaram até o Supremo, sabem como é morosa a nossa justiça. E como que prioriza algo, né, de madrugada. De madrugada. E é interessante, porque o ministro Dias Toffoli está sendo muito questionado exatamente pelo modo como ele chegou ao Supremo. Né? Não, óbvio, nenhum que está no Supremo foi via concurso. Mas ele não passou nenhum concurso público que fez, ele era advogado do Partido dos Trabalhadores, foi colocado ali na gestão que o PT estava à frente do governo federal, né, e está sendo muito questionado. E ele faz certas... por exemplo, a questão né, com o falecimento, infelizmente, né, a gente não pode nunca ficar feliz com o falecimento de alguém, mas o falecimento do irmão do ex-presidente Lula, né, e o Dias Toffoli permitiu que o Lula deu a possibilidade do Lula sair para visitar, para ir ao velório e sepultamento. Que insensibilidade. Mas, peraí, se todo presidiário desse país puder sair do presídio para ir ao velório e sepultamento de seus parentes, o que vai virar esse país? E foi célere, a decisão dele foi rápida. Então, assim, é muito estranho isso, né? Agora, perigosa a parcialidade aí. O Supremo, ele carece de alguns comportamentos, quando, por exemplo, o Barroso... ele lançou um desaforo para o Gilmar Mendes na frente da Carmen Lúcia e ela não falou nada, porque ele pôs o Gilmar Mendes em xeque. E ela, como presidente, disse, opa, então vocês dois estão suspensos até provar isso aí. Deixou render, né, a discussão. Ela não falou nada. Ficou a suspense no ar e ficou por isso mesmo. Então, a credibilidade cai. Agora, com a chegada do Davi... a gente percebe o quê? É sangue novo mesmo. No Senado, isso. Sangue judeu. Sangue judeu. E aí, histórico a gente espera novos comportamentos. Sim. Não é? Sim. E outra coisa, o ato do senador mostrar o voto dele, quer dizer, disse o que para o Toffoli? Não valeu nada a sua liminar lá, a sua decisão. E a questão aí, nós temos nosso modelo de governo, né? O Luiz, que é historiador, sabe muito bem disso aí. Desde Montesquieu, a gente tem a tripartição, né, Luiz? Poderes independentes. Quer dizer, o judiciário interferir numa eleição ou numa votação legislativa foi coisa muito estranha. O Toffoli tinha brecado na Câmara. Na Câmara e permite no Senado. No mínimo, essa incoerência que não tem como. Essa instabilidade política, ela não gera confiança para nada. Agora, deixa eu dizer uma coisa. No Supremo, né? No Supremo Tribunal. Agora, eu orgulho danado, né? O senador Carlos Viana, um grande abraço ao senador. A gente teve o privilégio de entrevistá-lo aqui no Bate-Papo. Mineiro, jornalista, um cristão fervoroso, né? Batista. E eu estou muito... Sabe aquela coisa assim? Eu votei no Carlos Viana, posso abrir meu voto agora, né? Também foi dele. Um novo na política, mas a gente está precisando de sangue novo, sabe? De oxigenar aquele Senado, tirar essas figuras E ele já mostrou posicionamento, ousadia, intrepidez ali, né? Para colocar algo abertamente, trazendo também uma mensagem para o Davi. Agora, eu não queria estar na pele do Renan Calheiros.
Eu acho que vai pipocar algumas né? coisas para o lado dele ainda. Porque, assim, foi uma desmoralização. Quando ele percebeu que a coisa caminhava para o outro lado, ele tomou a iniciativa correta. Eu saio fora. Isso eu não sei se vocês chegaram a ver, tá no YouTube, né? Inclusive a TV Senado nunca foi tão vista quanto o brasileiro hoje está entendido, né? Está envolvendo na política, no Senado. Mas foi uma cena, assim, né, muito interessante. A saída dele, quando ele fez assim, ele abriu mão da sua candidatura, né? E quando ele desceu e saiu pelo fundo do Senado, aquilo foi... E a câmera seguindo, né? É loucura. Olha, se você quer dar sua opinião sobre isso, olha, está na nossa tela aí, embaixinho, né? 984029756, mande a sua mensagem. Faça como o Cristiano, né, que já mandou mensagem aqui, Cristiano de Belo Horizonte, dizendo o seguinte: o Toffoli não teve a mesma ação na Câmara, né? Pois falou que a Casa Legislativa era autônoma para decidir o voto aberto. O pastor Luiz falou isso mesmo, pastor, eu concordo com o Cristiano, né? Sim. E precisa manter, porque na montagem dos três poderes, a base qual que é? Um vigia o outro. Isso. Para que de um fique acima do outro. Não é? É esse equilíbrio dos poderes. Vocês acham que o STF está agora... porque eu não sei se vocês viram nas redes sociais, o Renan não, ou fora Renan, não lembro bem qual que era a hashtag. Né? Houve uma pressão popular muito forte para que ele não assumisse a presidência do Senado. Agora começou uma fora Toffoli. Vocês acham que isso pode ter algum impacto no STF? Eu acho difícil, porque aquilo ali é uma coisa muito estamental. Chegou ali e ficou, não é? Agora, o que a gente percebe é o quê? É a desmoralização que esse setor ele recebe. E uma coisa que eu acho que os políticos estão esquecendo, e a grande mídia está esquecendo, é que as redes sociais inverteram a ordem do processo. Sim. E mais ou menos em abril do ano passado, eu comentava com um expert em marketing, e eu falei para ele, esse ano as eleições vai passar pelo viés das mídias sociais, nem a televisão. Isso. Ele falou assim, eu não acredito. Mudou. Eu falei assim, pode escrever. E quem não foi na mídia social perdeu. Ok? O candidato que não investiu nisso. Isso. Investiu mais na TV, que é muito mais caro. Ou no papel mesmo, que no não papel, tem no impresso. Agora, não teve êxito. Não teve é uma revolução em termos de comunicação. Por exemplo, a Época lançou uma reportagem contra a Damares. Sim. E a UOL foi pesquisar isso e soltou no mercado, quer dizer, desmoralizou a Época de uma maneira violenta. Você diz aquela da aldeia, que ela sequestrou a Lulu? Que é um absurdo. Quem conhece a trajetória... Isso é um problema jornalístico, né? Vai pesquisar a história da Damares e falar alguma coisa. Só, né? Agora não, e outra coisa, por que não perguntou a menina direto? É a Lulu, Ela já tem 20 anos. Não, mas por outro lado, foi... Mas é maldoso mesmo. Foi maldoso, mas Deus transforma a maldição em bênção, que depois, aí que aconteceu, a coisa divulgou, aí entrevistaram a Racani, que foi salva, né, quando estava sendo enterrada. Né? Quer dizer, então, está mostrando que as atrocidades são feitas com as populações indígenas, sobretudo com crianças que são mortas, é porque tem alguma característica física fora do padrão. Você é gêmeo, né? Tudo é maldição. Você é fruto de um adultério, fruto de um estupro. Essa criança é morta. Não, e pouca gente no Brasil sabe disso, que isso acontece nas centenas de aldeias, né? Ainda é ritual para eles. E como o presidente ele fala, os indígenas são brasileiros, eles têm que estar dentro da lei também, né? E limitar isso e cortar esse infanticídio. Agora, a gente precisa ver essa tendência da grande mídia em ser contra alguns setores cegamente. Aí alguém vai na rede social, desmascara o processo, isso está tendo um multiplicador mais rápido que a mídia visual mesmo. Agora, está muito interessante isso, assim, como eu já vou dizer que a ex-hegemônica, né, a televisão maior do Brasil, está perdendo audiência. Graças a Deus. Gente, está maravilhoso isso. Graças a Deus. Está maravilhoso. Até jornalismo, você pode ver jornalismo em outras televisões. Você começa a perceber que a cada dia essa TV está sendo desmoralizada, está mostrando que o seu conteúdo é lixo, não é? E algumas estão sobressaindo, percebeu? Estão. Está tendo uma ascensão. Opa, isso é maravilhoso.
Isso é muito bom. Bom, gente, inclusive, voltando a falar do nosso presidente do Senado, né, o Davi, nome, né, bíblico, porque ele é judeu. Eu estou super feliz, né? O seminário, quando eu fiz seminário, um dos meus colegas de seminário, na realidade ele era da turma da minha esposa, da Silvia, né, o André. Eu trabalhei com o André também em São Paulo. Ele é pai da Esther, e a Esther, filha dele, porque o André é judeu. A Esther é judia, eles moraram em Israel há muito tempo. A Esther, hoje, ela é cabo, se eu não estou enganado, do exército israelense. E tem uma foto da Esther, coloca aí na tela, produção, por favor. Olha só, essa foto é da Esther, ela está ali com a câmera, não sei se estão percebendo do lado ali. Esse senhor aí é o coronel que veio aqui a Brumadinho e ela recebeu na volta. E a Esther é uma cristã, né? Uma cristã. Ela fez o registro. O pai dela foi seu colega. O André. O André, desculpa, o André está vendo a gente de São Paulo, lá em Santos. Seu nome é impronunciável, porque o nome judeu é S alguma coisa, né, André? Desculpa. Eu até falo na Carato, né, o sobrenome da Esther, que é mais fácil de falar. Mas assim, André, eu sou um tio orgulhoso, viu? Porque eu me considero a Esther minha sobrinha, né? Eu fui diretor da escola quando a Esther estudou lá em São Paulo, eu era diretor da escola. Cara, mas que orgulho, né? Uma filha servindo no exército israelense, ela está lá com, né, esse coronel. Gente, primeiro, parabéns, viu, André? Parabéns, né, a Estherzinha aí, é um orgulho. E vocês perceberam também como parte da mídia começou a criticar a vinda Sim, gente, colocando eles maldade. investiram muito dinheiro, vidas para vir aqui e começou a colocar maldade. Outra coisa, não oneraram os cofres públicos, foram voluntários, se arriscaram no processo. Eu acho que é no mínimo dizer um muito obrigado. Sim, no mínimo. No mínimo. No mínimo do mínimo. Sim. Agora começa a dizer, não, vem fazer diplomacia, vem não sei fazer o quê. É que nem... Quer dizer... Eu vi um vídeo outro dia de um judeu, ou, na realidade, um embaixador, né, de Israel aqui no Brasil. E ele falando assim, um dos motivos também porque que Israel se colocou também para dizer para o Brasil, olha, eis-nos aqui, a gente está aqui para poder servir. E ele estava dizendo que a história é muito mais atrás, não tem nada a ver com a atualidade hoje, com agora, mas tem a ver com, na época, quando os judeus eles fugiram do nazismo e o Brasil foi uma das nações que recebeu os judeus, que acolheu aqui. E ele estava dizendo o quanto que eles são gratos por isso, e o Brasil tem não sei quantos judeus aí, as colônias judaicas, a própria família do presidente, né, do Senado, do Davi, é uma família judia exatamente dessa migração. Olha, né, fugindo de guerra. Então, né? o ignorante não vai na história, não vai nas razões também, no porquê, e aí julga por uma aparência e ainda distorce aquilo que é a realidade. E a dimensão espiritual disso, gente? Deixa eu dar um de pentecostal aqui, que eu adoro dar um de pentecostal. Mas é bom demais, cara. Abençoarei os que te abençoarem. Está havendo uma aliança. Está havendo uma aliança, gente. Aí também, tem uma perspectiva escatológica aqui e tal. Mas, gente, tem uma coisa a ver, sabe, Israel tem alguma coisa... Foi dali que Deus tirou o nosso Messias. Foi da nação de Israel. Então, assim, eu lembro quando o embaixador de Israel esteve aqui, né, o superintendente da TV falou, pastor Cássio, pede ele para abençoar a TV. Eu peguei o embaixador e falei, embaixador, o senhor vai orar por nós aqui e nos abençoar. Gente, é sobrenatural, as coisas acontecem sobrenaturalmente. Não é? O que está acontecendo com Israel, gente, a aproximação do governo Bolsonaro com Israel agora, tem repercussões. Nesse ponto, eu tenho alguns receios, porque os evangélicos midiáticos fazem uma pressão muito grande em cima do governo federal para que ele mude a embaixada. Eu acho que deveria ser pelo outro viés. Você diz não diplomático mesmo? Por uma pressão religiosa. Ah, sim, mais diplomático. É muito constrangedor. E quando fala que o povo evangélico votou em você, por isso não. Não. Votou porque ele é uma tem pessoa que haver sabedoria e um equilíbrio, né, nessa situação. Porque senão fica até partidarista espiritualmente falando, se eu posso dizer assim. Musiquinha tá subindo, quer dizer que a gente tem que fazer intervalo, o papo tá tão gostoso. Olha, não sai de casa, não sai daí não, continua vendo a gente aqui, é um breve intervalo e já a gente volta com mais bate-papo. Voltamos com o nosso bate-papo muito gostoso, conversando com o pastor Luiz Fernando e a missionária Ana Kelly. São parceiros nossos, amigos. É tão gostoso, né, Luiz, né, Ana? Assim, bom demais. Bater papo, né? Eu faço, gente, é benção demais, porque eu venho todos os dias aqui para a Rede Super, né? E conversar com irmãos, irmãs, amigos, né?
Porque eu acho que a gente precisa preservar isso no ambiente cristão. Tem conversa edificante, que às vezes o cristão reúne para fofocar, para falar mal de pastor e tudo. Não, conversar quando reúne, né, Cássio? Quando reúne. Hoje é virtual, né? Virtual, exatamente. Eu acho que tem que conservar esse face a face. E essa ausência de conversa é uma coisa que está marcando a época atual. Nós estamos muito isolados, muito individualistas, poucos amigos. Sim. Não é? Sofrendo crises assim. Aí, quando você está muito sozinho, a solução é consumir. Você sai gastando, endividando e embora... E até uma pauta que eu estou evitando, embora vou mencionar en passant aqui rapidamente, o número de pastores que tem... Suicidade. Eu não gosto de tratar isso na TV, porque não é muito... É complexo, né? É muito complexo, mas assim, eu acho que essa atitude extrema, lamentável, muito reflexo desse isolamento, né? Porque o pastoreio, às vezes, ele é muito isolado. E é desgastante. Arthur da Távola, que foi um deputado federal, né? Ele escreveu uma crônica que no final ele diz o seguinte: o troféu do líder é a solidão. E ele tá coberto de razão, não é? Porque as pessoas veem o líder como modelo e esse modelo, às vezes... Como perfeito, como herói. Está sofrendo e tem que manter a aparência bacana. Eu vejo assim, nem todo mundo, vamos supor, vocês como pastores, é difícil ter um amigo chegado com quem você pode desabafar, abrir o coração e que não vai se escandalizar. Porque se você fala, olha, eu não estou bem, as pessoas se escandalizam. Como assim você? Mas você não prega, não faz aquilo, mas a gente não deixou de ser ser humano. Né? Então, a gente precisa ser mais seres humanos do que tentar colocar liderança no patamar que não está, assim, não foi glorificado ainda. Mas a grande verdade é que o pastor, ele é a encarnação da divindade. É verdade. Como é que é a quarta pessoa? É a quarta pessoa da Trindade. Por quê? Porque ele nunca se apresenta chateado, ele não está soltando os cachorros em ninguém, ele constrói, né? Então, ele procura estar bem. Né? Então, essa imagem que é vendida, esse aí é intocável. Está acima do bem e do mal e não está. Não está. Desculpa. Não, é porque o Dejaí está mandando a mensagem aqui. Quero agradecer muito. Coloca na tela, tá aí, ó, 984029756, nosso número, né? Manda pra gente sua mensagem, vamos interagir. O Dejaí está dizendo assim que o Davi, presidente do Senado, ele é judeu de origem marroquina. Olha que legal, norte da África. E ser judeu ali no norte da África... É desafiante. É desafiante, Porque ali teve a expansão islâmica no norte da África, Marrocos mesmo é predominantemente islâmico, né? Matou muita gente lá. Gente, agora eu estou tendo tanta coisa acontecendo aqui. Deixa eu só ler algumas mensagens aqui, porque eu gosto de valorizar o pessoal de casa, né? Olha que legal, rapaz! Beethoven! Olha que nome lindo, pô, né? É uma responsa. Até ouvi o som, até ouvi. É uma responsa, hein, Beethoven? Ele é de Frei Gaspar. Eu queria saber o seguinte, só queria saber como 81 senadores colocaram 82 votos, né? Essa é interessante, o Beethoven. Agora, olha que interessante a importância do voto no papel também. Porque aí o que aconteceu? Foi feita uma recontagem, houve alguém mesmo que fez coisa errada ali, mas aí foi feita nova colocação de votos para dar os 81. Se fosse voto eletrônico, como é que você faria? Você percebe a delicadeza dessa questão do voto digital, do voto eletrônico, numa possível recontagem? Porque foi feita a recontagem e viram que tinha cédula a mais. O papel ainda é confiável. Mas no voto eletrônico, eu acho que não tem recontagem. Então, não teria como. Cada um grava o seu e pronto. Pois é. Aí, no caso aqui, houve um papelzinho a mais ali, aí pôde fazer a recontagem. Isso. Agora, para você ver o nível, né? Um alerta, né? Meu Deus, aqui. Um alerta aos evangélicos. Deixa eu ver quem está mandando a mensagem, não disse o nome, deixa eu ver. Tá. Israel da Bíblia é um povo, não um governo ou estado físico. Israel é abortista. Judeus não reconhecem a divindade de Cristo, muitos deles têm o Cristo como personagem criado por Roma. E aí, como fica? Vocês querem responder? A pessoa não se identificou, infelizmente. Pois é, a gente tem duas linhas teológicas, né? Uma da continuidade e outra da descontinuidade, né? Então, a gente tem o seguinte, no meu ponto de vista, Israel hoje não tem peso significativo, porque é a dispensação da igreja. Para que um judeu entre, ele tem que passar pela igreja mesmo, não é? Novo nascimento. Tudo. Então, eu fico assim, pensando até onde um pouco dessa neura pró-Israel
tem a ver com o tempo presente, não é? Eu sei que Deus tem um plano para Israel, desde o começo, não é? Mas no tempo presente não existe uma teocracia, nem um povo destacado no mundo, uma nação destacada no mundo, para dizer essa nação aqui é especial para Deus. Especial é a igreja, porque em Cristo morreu na cruz, não é? E nós, como cristãos, nós oramos por todos os povos e abençoamos todos os povos. Agora, dentro da economia de Deus, Israel tem um papel diferenciado. É difícil, porque difícil, eu digo, realmente delicado. Tem a diferença. Porque você pega Romanos, por exemplo, quando fala lá da rejeição de Israel, né? Porque Israel rejeitou, segundo Paulo, é que a igreja teve surge, né? Teve chance, enxertados na oliveira, né? É uma questão interessante, né? Agora, para mim é uma questão séria. Não vai ter judeu no céu se não passar pelo cruz. Pelo novo nascimento, pela cruz, é verdade. Aí não. O Gabriel Ribas, que é de Sarzedo, lembro que muitos diziam que o Bolsonaro não teria apoio para seguir seu plano de governo. A eleição do Davi mostra uma força ainda maior em apoio ao presidente. Obrigado, viu, querido Gabriel? Muitas mensagens. Olha que legal, Rebeca de Buritis, Rondônia, assistindo. Beijão aí, pessoal de Rondônia. Saudade desse estado querido. Programa Bate-Papo, boa tarde, chamo Maria, mora em São Joaquim, né, ela está passando dificuldade no casamento. Ô Maria, seja forte aí, peça ao Senhor, nós abençoamos a sua vida, né, que o Espírito Santo te abençoe. Tem sido muito difícil mesmo os casamentos hoje em dia, muitas pressões, né, muitas lutas. E cada vez mais vai ser assim, não é? Estávamos falando sobre isso, né, anteriormente. Porque eu entendo que as pessoas estão se casando por simples emoção, sem conteúdo, para suportar as variáveis que vêm pela frente. É verdade. E essa ideia é o seguinte, se não der certo, eu pulo fora, isso é ridículo, não é? Quando acaba a gasolina de um carro, ninguém larga o carro na rua, você vai lá e põe gasolina de novo carro. Mesma coisa é o casamento, tem altos e baixos. E a perseverança, né? Agora, o importante é o seguinte, o que eu tenho feito de errado que produz tais resultados? Eu li ontem algo interessante sobre isso, falando que casamento bem-sucedido dá trabalho e você tem que se tornar um expert em resolver problemas, né? Porque tem as suas bênçãos, mas casamento, família é gente. Então, se a pessoa ela não tem uma maturidade, o que eu posso fazer para melhorar, para perseverar, né, em algo que foi criado por Deus e que é uma bênção. Então, eu vejo que os casais cristãos, eles erram num ponto importante, numa negligência. Confrontar o pecado pessoal dentro de casa. Nós somos pecadores. E o que gera a desarmonia? O nosso pecado mesmo. Eu não confronto isso. Eu acho que dentro de casa eu sou um cara assim, acima da média. Se eu me enxergar à luz da palavra de Deus, eu confronto o meu erro, busco acerto, ofereço perdão. Olha para si. Perfeitamente. Fala o que eu estou fazendo, mas a nossa tendência é apontar. Agora, além disso que vocês estão colocando, tem me preocupado muito de alguns anos para cá, com certeza na época do Luiz, quando vocês se casaram, né, quando Silvia e eu nos casamos, não era assim, que o casamento hoje em dia virou uma indústria do evento. Como se casamento fosse a cerimônia. Gente, tem até programa na televisão sobre casamento. Gente, cada coisa é ridícula, surreal, sabe? De que aquele momento... Gente, casamento começa depois daquela cerimônia. É o de day after, né? É day after. Porque virou aquela coisa, sabe? Assim, nada contra você que está fazendo isso, mas, sinceramente, está gastando dinheiro com a festa, sabe? Não é a essência, pô. Aí depois não dá conta do cotidiano. E pior que torra uma grana doida naquela festa, naquela cerimônia, e no dia seguinte tem que pagar aluguel, tem que pagar o ônibus, botar comida em casa. E outra coisa, quando baixa a sensação do momento, que a realidade pede uma resposta, aí que eu vou mostrar se eu tenho conteúdo ou não. Não é? Se vai saber lidar, né? Porque a vida cobra uma resposta, não é? que nós temos que dar. E muitas vezes não tem como dar. Então, essa falta de preparo, ela é muito grande. Às vezes, por exemplo, eu dou muito seminário de família, workshop, esse negócio todo, eu viajo o Brasil quase todo. Tem uma música que eles cantam assim, Deus me ensina a cuidar da minha família. Tem uma música dessa, não sei quem canta esse negócio. Um dia eu falei assim, essa música não tem propósito nenhum.
Deus não vai ensinar ninguém através da oração, não. Está na Bíblia. Não é? Aquela coisa, Deus não vai ficar repetindo o que ele já disse na palavra. Né? E Paulo fala assim... A Bíblia tem as suas instruções para a família. O homem que cuida bem da sua mulher, cuida bem de si mesmo. E vice-versa. Exato. Então, como é que eu vou pedir para Deus cuidar da minha família ou me ensinar essas coisas? Não tem como. A questão da negligência na família, no casamento, é muito sério, as pessoas perderem o diálogo dentro de casa. Eu acho que isso é um dos fatores que estragam completamente qualquer relacionamento. É o primeiro sinal de crise, comunicação deficiente. As pessoas não sabem se comunicar dentro de casa, não os sabem papéis, se comunicar né, Ana? com o cônjuge. E os papéis, a distorção é terrível. Maridos não estão cuidando das esposas, estão deixando as mulheres assumirem a liderança do lar, e as mulheres também não estão dando honra aos maridos, respeitando, entende? Então, assim, são papéis que estão se invertendo, né? O fato da mulher, por exemplo, ter uma renda maior que o marido, isso é muito comum hoje em dia, não é ruim em si. Agora, tem cara que fica folgado. Ela está ganhando bem, então deixa ela trabalhar. Entende? E tem aquela mentalidade também das pessoas não tomarem a família ou o casamento como um ministério, um lugar de servir as pessoas que você ama também. Então, eu vejo muitos contextos de pessoas que acham que irão agradar a Deus se for para a igreja fazer alguma coisa e aí deixa os filhos, deixa a família e acha que está agradando. E não é assim. Primeiro dentro de casa, primeiro você e Deus, né? Você e você também. E você e a sua casa para depois os de fora. A Bíblia já vai falar isso, né? Que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. O Arthur está mandando uma mensagem muito interessante aqui, falou o seguinte: o rompimento da barragem de Brumadinho é mais um sinal, dentre tantos, que Cristo, da iminente volta de Cristo. O arrebatamento está chegando. É interessante essa questão, que chocou a todos nós o momento da barragem, né? Ele e o Arthur está vendo como um dos sinais. Agora, essa dimensão espiritual envolvendo o rompimento da barragem tem mexido com todos nós, né? Eu mesmo, quando eu ouço isso, gente, se são mais de 200 desaparecidos ainda, já são 100 e quase 40 mortos. De 140, 120 já identificados, né? Então, é uma tragédia que atingiu de seres humanos mais de 300 pessoas, fora animais, fora a flora, o quadro natural. É o ecossistema. Agora, olha, nós temos algumas matérias sobre Brumadinho. Solta aí, produção, dessa tragédia. Deus está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O funcionário da Vale cantando a música, parece que é do padre Marcelo Rossi, né? E isso foi registrado num celular, né? Dizem que ele é uma pessoa assim que chegava lá, feliz da vida, começar o trabalho, né? Falando, Deus te quer sorrindo, né? A uniforme da Vale mesmo, né? Último abraço dele, né? Indo para o trabalho feliz, né? E é interessante, né? Abraçar o colega. Está faltando isso, né? Eu fiquei surpresa ali, está faltando. Olha lá, que legal, que amor, carinho, né? Infelizmente, um dos que se foram nessa tragédia, né? Gente, que dor. Eu fico assim, meu Deus, quantas famílias estão chorando, né? É interessante a gente perceber que é o seguinte, no mundo empresarial, o ser humano não tem peso significativo. Embora ele seja o cara que produza, que dê resultado, ele não tem valor. Ele é expropriado até nisso. Sim. Não é? Não. É a empresa que é o que a pessoa faz, pode fazer. Né? E outra coisa, a vida dela não importa. Se eu puder sugar você e jogar o bagaço fora, tudo bem. A Vale fez isso, conscientemente, porque há 5 anos atrás, né, nós tivemos lá... Historiado, e tivemos 4 anos atrás, Mariana, então, assim, né? E o problema é o seguinte, o Ministério Público acho que bloqueou 11 bilhões da Vale, o outro lá multou 400 milhões. A Vale lucrou, ano passado, 40 bi. Não faz cosquinha, né, Luiz? Não incomoda ninguém, não. Enquanto a pena for pecuniária, dinheiro, ninguém sofre, não. Agora, quando enquadrar na cadeia, prender mesmo, tá certo? Por exemplo,
O cara deu um laudo que estava tudo legal. E era um 3 meses que não depois estava explode. na lista de barragem com risco de ser rompida. Quer dizer, se isso fosse num país mais sério, mais duro na coisa, não tinha nem conversa. Agora você... Você pensa Coreia, Japão, gente, coisas muito menores. Sim. Os caras são presos na Coreia, vai para o Chilindró mesmo. E muitos suicidam antes de ser preso. De vergonha, né, Luiz? De vergonha. De vergonha, mas... O Magno Rocha, de Valparaíso, está assistindo a gente. Parece doido, né? Assim, nada a ver com o que a gente está falando, mas o pessoal manda mensagem, senão claro, não... tem que né? Está assistindo a gente. Tempo, abração, viu, Magno? Magno Rocha, de Valparaíso, Goiás. Está vendo a gente? Eu quero só dar crédito ao pessoal que está mandando mensagens aqui, né, de vários lugares. Até alguém digitando lá do código de área 74, a Elitânia, de Baixa Grande, Bahia. Conhece Baixa Grande? Você que roda muito esse Brasil aí. Não, esse eu ainda não conheço, não. Mas pode ir lá. Deus continue abençoando a rede super. Bênção na vida de todos nós. Obrigado, viu, Elitânia? Ô, produção, aquele vídeo que rodou no intervalo do Carisma Lagoa Santa já está pronto? Se estiver, solta aí. Não está pronto, não? Mas eu queria falar, porque ele rodou no intervalo, porque eu estou agora também trabalhando, ajudando o pastor Isaac, lá da Regional Brasil, em Lagoa Santa, no Carisma Lagoa Santa. Você que é aqui da região, né? Vespasiano, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, toda a região, né, próxima ali na cidade de Lagoa Santa, é nosso convidado para conhecer o Carisma Lagoa Santa, né? Terça-feira agora, hoje é segunda manhã. Amanhã começa o nosso test drive, a pastora Silvia que vai lecionar lá, terças e quintas-feiras. Você vai lá, semana de test drive é de graça, você vai conhecer e ser impactado. E o Carisma Lagoa Santa tem uma novidade, nós estamos em parceria com a Faculdade Batista de Minas Gerais, somos agora um polo do curso de Teologia e Educação à Distância da Faculdade Batista de Minas Gerais, e é bem interessante. Você que fizer o Carisma, né, Lagoa Santa, né, vai poder fazer também o curso de Teologia com MEC, tudo certinho, o bacharelado à distância, e fazer a parte ministerial com a gente. Você vai procurar a gente. Confira o vídeo aí que vai ter os contatos no finalzinho do vídeo. Olha que legal. Seminário Carisma é um seminário da Palavra e do Espírito e conta com professores mais alto gabarito. E você é o nosso convidado, a nossa convidada para fazer parte, sendo um dos nossos alunos, as nossas alunas. Os 2 melhores anos da sua vida. Você viu aí os nossos contatos? Procure a gente lá, procure a Sinara. Um beijo para a Sinara, né, que nos ajuda lá. É no Cine 97, lá em Lagoa Santa. Funciona no cinema, né? É bem interessante o nosso seminário. Amanhã, então, 7 horas da noite, você vai lá para conhecer, fazer o test drive lá com a pastora Silvia, estarei lá também. Vai ser muito bom poder te dar um abraço. Estou recebendo várias mensagens aqui, quero agradecer a todos, mas vamos a mais uma matéria, finalzinho do programa, mas dá para comentar mais uma matéria. Coloque aí na tela, produção, por favor. Vídeo mostra pastor profetizando tragédia em Brumadinho, natureza açoitando. Ô, gente, o que vocês acham disso? Porque às vezes tem umas profecias assim, entre aspas, que são tão genéricas, cara. Pois é. Essa profecia minha falou assim, vai ter um desastre natural em 2019. Tá igual a mãe de Ná. A mãe de Ná gospel, né? Desde que a terra é terra, desde que o pecado entrou no mundo, sempre teve algum tipo de estratégia, de tragédia, algum tipo de caos. Então, né, como o comentário será que é o sinal da volta de Jesus? Então, vamos olhar para o mundo inteiro, né? Antes de Jesus já tinha outras coisas. Jesus ele vai falar até ele conta, né, para os discípulos sobre a tragédia que houve do edifício, que caiu, matou, ali eu não lembro a referência exata, se está em Lucas, ele falou assim, olha, eles não são melhores do que vocês, eles não são aqueles que morreram ali naquela tragédia, não são mais pecadores que vocês. Então, se vocês também não se arrepender, vocês vão morrer da mesma forma, né? E aí ele entra na questão do novo nascimento.
Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tem profecia e profetada. Digo assim, e tem também coisa quando que... diz que profecia só prevê o futuro, tem um erro grotesco nisso aí, né? Sim, sim. O apóstolo Paulo diz que a profecia ela consola, encoraja e edifica. E por que não profetiza a vida? Por que não profetiza o evento? Vai acontecer ali. Se não fala diretamente. Ok. Então, algo genérico. Quando Ananias foi orar por Paulo, você vai na rua direita, na casa de Simão o curtidor, está dado de joelho orando. Foi específico. Usou um Waze do primeiro século lá, foi certinho. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o ser humano hoje está com a mania de responsabilizar tudo a Deus. Deus falou, não, é você mesmo que está falando o que você está imaginando. Então, Deus não está falando nada disso. Tem que ter esse cuidado. A gente só espera que a coisa melhore no nosso país com relação às barragens, né? Que o Ministério Público invista mesmo e que haja mais segurança. Foi uma questão irresponsável. Foi o homem ali, eu não vou falar foi Deus que fez isso. A coisa já estava óbvia que era uma irresponsabilidade, foi algo irresponsável. Exatamente. Ana Kelly, muito obrigado, querida. Imagina. Reverendo Apóstolo Luiz Fernando. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Obrigado, querido. Muito obrigado a você de casa que participou. Desculpa se eu não consegui ler suas mensagens, que chegaram várias aqui, mas muito obrigado. Amanhã, terça-feira, mais bate-papo, 12h15 aqui na Rede Super. Um grande beijo e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.